O Clássico Rio Rita. O meu orientador é o Gustavo. E o título provisório é o Clássico Esporte Clube Rio Grande versus Esporte Clube São Paulo, sob o olhar da mídia impressa nos últimos 10 anos na cidade do Rio Grande. Aí o tema é a rivalidade do Clássico Rio Rita na década que compreende os anos entre 2003 e 2012, né? Então, a minha pesquisa só vai acabar no ano que vem, na verdade. E aí, o problema, como o meio de comunicação constitui a identidade do clássico no período a ser investigado. Então, o trabalho vai ser feito vou fazer a leitura dos jornais agora, o que falam sobre o clássico Rio Rita. E a partir daí eu vou desenvolver um trabalho para ver o que é falado, como é que o clássico é visto pela lente do jornal agora. A justificativa, paixão pelo futebol, como o Giovanni também já disse, né? Porque o pessoal eu, como ele, tem bastante gente que gosta de futebol, a gente vive o clássico, né? Intensamente. O Rio Grande é um clube considerado, né? É uma divergência entre Pode Pé e Rio Grande, mas o Rio Grande é considerado, para nós rio-grandinos, o Rio Grande é o clube mais velho do futebol brasileiro, futebol profissional, né? O clássico Rio Rita ser um dos mais antigos clássicos de futebol profissionais do país. Eu li algum artigo, eu li alguma coisa no Clique RBS sobre o clássico ser um dos mais antigos do futebol brasileiro. Pela data dos clubes, provavelmente é. Ele, pelo que eu li até agora, né, eu estou pesquisando ainda, é de 1910. O Grenal é de 1909, para você ter uma ideia, que já é um dos mais antigos. E o Willy César, que é um cara que escreveu um livro sobre a história de São Paulo, acredita que já tenha tido jogo em 2008, que foi a data da fundação do São Paulo. Mas não há registro sobre isso. Então, registrado é 1910. 1908. Tu sabe? Não, 1908, tu falou 2008. Ah, 2008, 1908. De repente a gente já sabia, né? Informação, não cheguei, né? Não tive acesso. A mobilização da mídia rio-grandina em relação ao clássico. A mobilização porque a gente estava conversando. O jornal clássico antes, principalmente depois, o clássico é capa. Só acho que é um assunto muito importante em foco para não ser destaque de capa o jornal. Se não é a grande foto, tem alguma coisa na capa falando do clássico. O jornal fala antes e depois também do clássico. Tem o espaço do esporte, geralmente no Jornal da Cidade é o último, né? Então o melhor eles deixam para o último, parece que é isso. E as rádios também. Todas as rádios AM da cidade transmitem os jogos. Pelo menos essa década aí está mostrando isso. A década que eu vou pesquisar. E a exígua produção sobre os clubes profissionais de futebol da cidade. Bom, tem 3 clubes em atividade em Rio Grande, que é o São Paulo, o Rio Grande e o Rio Grandense, que está licenciado para pagar as dívidas para voltar. E o que eu vi de produção já, tem um livro dos 100 anos do Rio Grande e um livro do Willy César do São Paulo. Do Rio Grandense eu não tenho, eu não vi nada, e sobre clássicos eu também não vi. Acredito que não tenha livros, mas eu já estou pesquisando. E isso é uma coisa importante, eu escolhi o São Paulo e o Rio Grande, também tinha o Rio Grandense. E por que eu não escolhi, quando eu estava conversando bastante para fazer esse trabalho, porque que a gente tinha que dizer por que não escolheu o Rio Grandense. Primeiramente, eu quis pesquisar o clássico Rio Rita. Não importava se o Rio Grande tivesse. Eu achava que ia ser muito grande a pesquisa para pesquisar os 3 clássicos em 10 anos. E segundo, que o Rio Grandense não está em atividade, então eu não tenho também muita coisa para pesquisar do Rio Grandense. Então, eu acho que eu tinha que delimitar um foco, e o foco era o clássico Rio Rita. O objetivo geral. A
rivalidade entre Rio Grande e São Paulo, Esporte Clube Rio Grande, Esporte Clube São Paulo, né? Na década que compreende os anos de 2003 a 2012, com base no que está escrito nas páginas do jornal de maior circulação na cidade, que é o Jornal Agora, como eu já falei. Vou pesquisar provisoriamente, de repente, se for preciso, eu vou passar para algum outro, ou Diário Popular, que também é um outro jornal, de repente, mas provavelmente vai ser só pelo Agora. Aí os objetivos específicos, analisar o que é dito para além do campo de jogo, o pré-jogo e o pós-jogo, o que acontece fora das quatro linhas. Pós-jogo seria, né? Pré-jogo é o que o jornal fala antes do clássico, no dia, e depois vê o pós-jogo. Que aí, na metodologia, eu vou explicar melhor. O que é a metodologia? Elementos da análise de discurso. Elementos como sujeito, enunciação, enunciado e discurso. Então, a metodologia, eu recém estou começando a estudar metodologia. O Gustavo me indicou fazer trabalho nessa metodologia e eu não li sobre, mas pelo que eu conversei com o Gustavo, a análise de discurso, o importante de ser análise de discurso, porque na análise de discurso tem coisas que estão ditas e é aquilo que está escrito, mas tem coisas que estão ditas que são subjetivas. Por exemplo, quando a gente falou, a gente fez essa discussão, eu e ele, a gente falou da imortalidade do Grêmio. Quando tu lê a imortalidade hoje, ou imortal, tu sabe o que quer dizer por trás daquela palavra, entendesse? Isso é uma coisa, para quem vem lá do Japão, não vai saber o que é imortal, mas nós sabemos o que é. Uma foto também pode ser um discurso, né? Geralmente é matéria de capa, as fotos do jornal. Então, por isso que a gente pretende trabalhar com elementos da análise de discurso. Mas como ela é muito ampla, não se sabe se vai trabalhar com tudo. Então, a princípio, são com esses 4 elementos da análise de discurso. E aí o Michel Foucault, a ordem do discurso, o marco teórico, né? O Michel Foucault, que a gente já viu bastante. E a Maria Grigolin, que fala sobre análise do discurso e mídia, a reprodução de identidades. Isso. A maior dificuldade que eu acho que, não sei, né? A maior dificuldade que eu acho que tu vai ter é limitar o assunto, até porque tu gosta muito e sabe muito do assunto. Então eu acho que toda pessoa, quando vai falar de alguma coisa que sabe muito, é difícil tu limitar o que falar. Entendeu? Porque acaba que como tu gosta e sabe, tu vai acabar, às vezes tu vai acabar. Eu fiquei com 2 curiosidades. A primeira é por que 2003 a 2012? Tá, posso te responder primeiro a limitação do assunto. Eu já falo tudo. Daí. Tá. 2003 a 2012. E a outra coisa assim, ó, tu falou sobre o olhar da mídia impressa. Daí assim, ó, eu não sei, aqui em Rio Grande eu só vejo um jornal, o Jornal Agora, e agora apareceu o de Pelotas, né? De repente tu falou mais do Jornal Agora. Assim, entre uma década, eu acho que não vai mudar muito, eu não sei se enquanto se escreve no jornal sobre a parte de esportes. Então de repente tu pode pegar só a visão de um jornalista, entendeu? E aí eu não sei se de repente vai acabar que tu só vai na visão daquele jornalista, ou daqueles 2 ou 3 jornalistas que escreveram nessa década. Eu não sei, de repente, refletir sobre isso aí, Sócio. Tá. Dúvida? Começou falando do... Eu ia te falar. Delimitar o assunto. A dificuldade que tu tem de delimitar o assunto. Isso. É importante. Exatamente o que tu disseste. Como a gente vive no cotidiano, isso aí a gente quer falar. Tem tanta coisa boa para falar, então a gente quer falar. Mas, se tu ver ali, os meus objetivos específicos são 2 ali. Eram amplos. A minha ideia era... O Gustavo e a Michelle também me ajudou bastante nesse trabalho aqui. Então já reduziu bastante. A minha ideia de objetivos específicos já era um pouco reduzida, mas era mais ampla. Eu ia fazer o clássico dentro das 4 linhas, dentro de campo. O que o jornal falava do clássico dentro de campo? O que o jornal falava do clássico das arquibancadas, que seria falar da torcida, e qual era o clássico dos microfones. Esses seriam as 3 linhas. E é o que era falado nas rádios, assim, as entrevistas e tal. Então já foi delimitado.
A outra era do por que de 2003 a 2012. Primeiro, porque eu queria fazer uma década, 10 anos, entendeu? E foi importante essa tua pergunta, porque 2013 a 2012 é o período que o São Paulo caiu da primeira divisão em 2003. E Deus de lá não subiu mais. Então, 2013 a 2012, tomara que tenha clássico em 2012. Vai ter clássico regularmente dos dois. Todos os anos tem clássicos. Eu, só pela segundona gaúcha, eu já fiz a pesquisa, tem 26 clássicos. E entre os dois, e o Rio Grandense entra nessa história aí também, de não ter muitos anos que o Rio Grandense não disputou clássico. Entendeu? E que me ajudou a limitar o assunto. E tinha uma terceira pergunta, né? A questão do jornalista, a questão da visão. Isso, eu inclusive falei isso com o Gustavo. Eu sei que teve mais de um jornalista nesse período. Já me ajuda porque eu sei. Mas eu vou fazer uma análise de discurso. A linha editorial do jornal vai fazer parte, não tem como eu fugir. Se for um jornalista só, eu vou fazer a análise de discurso dele. Não tem como fugir disso. E eu não tenho como. O outro meio impresso seria o Diário Popular. De repente a gente vai, no fim, caminhar por isso. Mas a princípio é isso, fazer a análise de discurso em cima disso. Bom, primeiro te parabenizar, que o trabalho é muito bom. Dá para ver o teu interesse pelo assunto, a paixão pelo